Olá, bom dia a todos, bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo. E hoje eu vou falar um assunto que está rolando aí, né? Uma situação que aconteceu e que está aí nas redes sociais, está aí na imprensa, para todo lado no país, né? Porque é uma coisa marcante, né? E não tem como não deixar de ser falada, de ser tocada, as pessoas vão falar mesmo o tempo todo, a imprensa vai divulgar, que é a saída do Lula, né? A liberdade do Lula, a votação lá do Supremo Tribunal, que derrubou a prisão na segunda instância, e com isso muitas pessoas foram beneficiadas e serão, inclusive o Lula. Na verdade, eu não vou dar assim nenhuma opinião, não vou falar bem nem mal, não vou me posicionar. Apenas eu quero falar o que eu entendi, né? Eu vi alguns vídeos, eu vi algumas matérias, eu vi vários comentários, né? E resolvi como é que fala? Resolvi compartilhar, né? Resolvi compartilhar com vocês que são inscritos no meu canal, que seguem o meu canal, que eu acho legal e interessante. Eu não sei, não tenho nada a favor nem contra, não é opinião, entendeu? Assim, não tenho nada, eu tenho a minha posição pessoal, mas não é disso que eu quero falar, entendeu? A minha opinião pessoal eu vou guardar para mim. Eu quero dar minha opinião de leigo, né, com base no que eu entendi. O que eu entendi foi o seguinte, acompanhando aí todos os noticiários, lendo, vendo o que se passou. Aí eu vou dar aqui a minha modesta opinião sobre o que eu vi, né, o que eu entendi e o que eu acho que é o que eu entendi que está acontecendo, o que eu acho que está acontecendo, né. Na Constituição tem um artigo lá que eu não me lembro bem, eu até li esse artigo, mas eu não anotei, não gravei, que diz que ninguém pode ser preso até que o seu processo seja transitado em julgado, né? Transitado em julgado, pelo que eu entendo, é quando o processo acabou, né? Não tem mais recurso, não tem mais o que fazer, encerrou o processo, transitou em julgado, pronto, a sentença acabou. Aí acabou o processo e eu não sou advogado, mas é o que eu entendo, né? Com base no que eu vejo, no que eu ouvi, aí no que eu li, né? Transitou em julgado, pronto, acabou. Não tem mais recurso, aí sim, aqui no Brasil pelo menos é assim, né? Prende-se, eu ouvi falar que nos Estados Unidos, por exemplo, que na primeira instância já prende. A segunda instância é para a pessoa recorrer daquela prisão. Aqui no Brasil eles já estão entendendo diferente, né? E já estão. O Supremo entendeu que na segunda instância já não necessariamente o camarada tem que ser preso. Então o Supremo Tribunal fez lá o seu entendimento e decidiu que na segunda instância, se não foi transitado em julgado, então a pessoa tem direito a permanecer em liberdade, né? Claro que ele deixou, eu estava vendo o que o Toffoli falou, o que o pessoal falou, o que o outro lá, o Faquinha, falou, que o Supremo interpretou o que está na Constituição e, claro, essa mudança, para ser feita, tem que partir lá do Congresso, né? Para fazer alteração na lei, que com base na Constituição, o Supremo entendeu que a pessoa não deve ser presa, né? Enquanto não for tramitado em julgado. E aí decidiu que, para mudar isso, claro, é um trabalho do Congresso, né? O Congresso é que tem que mudar isso, alterar essa situação na Constituição, se for o caso. E também decidiu que fica a critério do juiz, né? Lá que está julgando o caso,
libertar ou não o prisioneiro, a pessoa que está presa, né? Se o juiz entender que pode libertar, liberta. Até porque existe a prisão preventiva, né? Porque se o juiz entender que o camarada não pode sair porque oferece muito perigo, né, para a sociedade, para as pessoas em geral, aí ele mantém a prisão como prisão preventiva e não libera. E aí o que aconteceu? Quando o Supremo derrubou o entendimento de que, na segunda instância, se não está tramitado em julgado, se ainda tem recurso e, e a pessoa não pode ser preso, aí, claro, os advogados entraram com pedido de recurso, né? Os seus advogados, no caso específico do Lula, né? E de outros também, entraram com pedido de recurso, né? Com base lá na decisão do tribunal, entraram com o pedido de libertação. O juiz entendeu que no caso dele poderia se libertar e libertou. Aqui eu não estou julgando valores, se está certo, se está errado, eu estou falando o que eu entendi, o que eu vi, né? É claro que no caso específico do Lula, o processo não está encerrado, a condenação não caiu, né? Eu não sei como é que vai ser o processo, acho que como vai se proceder, né? Acho que o processo dele continua e quando tramitar em julgado, aí se ele for considerado realmente culpado, né? Aí o juiz dá a sentença, né? E ele vai ser preso, ou se não for condenado, se conseguir provar a inocência, livre, não é? Então é isso o caminho. Eu vi muitas pessoas falando que vão libertar pedófilos, que vão libertar não sei o quê, bandido, criminoso. Mas pelo meu entendimento não é bem assim não, né? Se o camarada não tem condições de ser preso, o juiz pode mantê-lo preso pela prisão preventiva, né? Mas vamos aguardar aí os fatos para ver o que acontece, né? Porque o Senado Federal pode entender que a lei deve ser mudada, deve ser reinterpretada, o Congresso, né? E pode fazer uma mudança e de repente a prisão em segunda instância pode continuar. Isso é para todo mundo, não é específico para Lula, é para todo cidadão que cometer crime, né? Independente se é político, se não é, não interessa, é sociedade, é para todos, né? Pelo menos é assim que a lei tem que funcionar. E aí, se de repente muda, pode ser que ele, né, e outros que foram beneficiados voltem a ser presos. Mas, de qualquer forma, ele foi liberado, tá livre, por causa do entendimento do Supremo Tribunal, né, que, com base no que interpretou que na Constituição, na segunda instância, ainda o processo não foi tramitado em julgado, o cidadão pode continuar respondendo em liberdade, né? Não precisa ser solto, basta que o juiz entenda isso. E o juiz lá entendeu, e outros também. E os que entenderam, os advogados vão entrando com os pedidos, e os juízes que entender que a pessoa que está presa pode ser solta, será solta. Aí é claro, né? O pessoal fala, é para pobre, não é para rico. É lógico, né? É porque a vida funciona assim, entendeu? Não é todas as pessoas que têm advogado, que têm condições de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Existem aquelas pessoas, os políticos e tal, que têm fórum privilegiado, o julgamento deles é só pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que as pessoas comuns não têm fórum privilegiado, então isso é exclusivo, né, das autoridades, presidentes, senadores, deputados, e eles têm fórum privilegiado, entendeu? Não é qualquer advogado que consegue, né, pelo que eu entendi, chegar ao Supremo Tribunal Federal. O pessoal fala, pô, o Lula é um ex-presidente, é uma pessoa importante, é uma pessoa renomada, né, uma pessoa que tem bons advogados, grandes advogados. É claro que ele, né,
consegue chegar ao Supremo Tribunal Federal como conseguiu. Eu provavelmente não conseguiria, você também não. Mas ele, como ex-presidente, o Temer e tal, esse pessoal tem grandes advogados, é lógico que eles conseguem chegar ao Supremo Tribunal Federal. O camarada tem que ter muita força, né? Muita força política, advogados muito bons para mobilizar o Supremo Tribunal Federal para fazer uma interpretação da lei, né? Porque não é uma coisa fácil, é impopular, é tudo isso. E aí entende-se, né, pela força que o Lula tem, ex-presidente, 2 mandatos, é claro que ele conseguiria chegar ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo entendeu isso, né, reinterpretou a lei, acha que o camarada, na segunda instância, não deve ser preso. Os advogados dele entraram lá e fizeram o pedido, né? E o juiz entendeu que ele poderia ser solto e soltou, entendeu? Se está certo ou se está errado, se as pessoas gostam ou não, aí é outra história. Eu não vou dar a minha opinião pessoal, eu apenas estou fazendo a interpretação do que eu entendi, do que vi como pessoa, né? E foi isso. Agora, cabe com essas mudanças de lei, essas coisas, função do Congresso Nacional. Se o Congresso entender que está errado, que deve manter a prisão na segunda instância, eles vão lá e vão ajustar a Constituição certinha de forma que não haja interpretação, vai definir, é assim. Nessa situação, o cidadão vai ter que ser preso. Aí, não cabendo interpretação, não tem muito o que fazer, né? Só acatar. E esperar o andamento aí das coisas, né? No mais, eu quero ver o nosso país funcionando bem, né? E que a lei funcione legal para todos, que a gente seja protegido, né? Que a gente tenha segurança. E é isso aí, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus, né? Que esse sim é o maior de todos, esse é a lei que funciona, é a lei real, né? Mas a gente aqui na Terra tem que seguir a lei dos homens, né? A ordem, questão vira bagunça também, né? Fica uma coisa muito bagunçada, tem que ter ordem, tem que ter lei mesmo, tem que ter normas, né? E a gente tem que seguir, porque senão vira bagunça, vira uma bagunça que não tem jeito, né? Então tem que ter lei mesmo, tem que ter ordem, tem que ter, né? As coisas têm que funcionar, a gente tem que seguir. E o que acontece é o seguinte, o que não está legal é ir ajustando, acertando para que cada vez funcione melhor, né? E se gostaram, deixe o like, se inscrevam no canal, faça o comentário de vocês, né? Se não concordam também, tudo bem, é só opinião. Se vocês acham que eu estou errado, escrevam, que eu vou achar muito bom saber que, né, aprender com vocês, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus, né? Como eu já disse, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.